Olá, eu sou o avatar do Dr. Márcio Ferreira. Ele pesquisou e criou este roteiro e vai ler e responder cada comentário deixado. Hoje vamos falar sobre como um editor de código com IA funciona por dentro. Você provavelmente já usou algo parecido: GitHub Copilot, Cursor, Windsurf. Você escreve, por exemplo, adiciona a validação JWT nessa rota e o editor lê os arquivos certos, edita o código, roda o linter, sugere os testes. Parece mágica, mas tem uma arquitetura bem definida por trás. Hoje vou abrir essa caixa preta e mostrar camada por camada como esses sistemas são construídos e por que são estruturados dessa forma. O que é um agente de IA? No coração de um editor de código com IA existe um agente. Um modelo de linguagem que, em vez de apenas responder texto, consegue agir. Ler arquivos, editar código, executar comandos, buscar padrões no repositório. A diferença de um chatbot comum é a capacidade de agir em loop. O agente recebe uma tarefa, decide qual ferramenta usar, analisa o resultado, decide o próximo passo e continua até terminar, sem precisar que o usuário fique guiando cada etapa. O que esses sistemas conseguem fazer? Editores de código com IA costumam ter um conjunto bem parecido de capacidades, organizadas em 3 categorias. Primeira categoria: acesso ao código. Explorar o repositório, navegar por pastas, ler arquivos, buscar por padrões, editar código com precisão, criar e modificar arquivos sem destruir o que já existe, executar testes, rodar a suíte de testes e interpretar as falhas, rodar análise estática, identificar problemas de estilo e erros antes de comitar. Segunda categoria: inteligência e orientação. Planejar tarefas, decompor uma mudança grande em passos menores e rastrear o progresso. Skills e memory. Arquivos Markdown que ensinam ao agente como se comportar. Delegar para especialistas, separar responsabilidades em agentes distintos para cada tipo de tarefa. E terceira categoria: confiabilidade em uso real, memória de conversa, gerenciamento de contexto, controle humano, o HITL, isolamento por usuário e observabilidade em tempo real. Como esses sistemas são organizados? A forma mais comum é com uma hierarquia de agentes, um orquestrador no centro, responsável por entender a tarefa e coordenar o trabalho, e subagentes especializados. O orquestrador não edita arquivos diretamente, ele delega. Os subagentes não se falam diretamente, tudo passa pelo orquestrador. Especialistas menores com responsabilidades bem definidas cometem menos erros. A diferença de um agente é simples. Em vez de receber uma pergunta e devolver uma resposta, o modelo entra em um loop. Ele decide se precisa agir, age, observa o resultado e decide o próximo passo, repetindo isso até a tarefa estar completa. Esse loop tem um nome: REACT, de Reason plus Act. Na prática, isso significa que um agente pode receber uma ordem e, sem intervenção humana, encontrar os arquivos, entender a estrutura, fazer as edições e reportar. O orquestrador é o agente principal. Ele não executa o trabalho diretamente, planeja e delega. Uma característica importante: ele mantém uma lista de tarefas explícita usando uma tool dedicada chamada Write To-Dos. Um subagente é um agente isolado, criado para uma responsabilidade específica. Ele tem seu próprio System Prompt, seu próprio conjunto de tools e suas próprias skills. O orquestrador o aciona com um comando chamado task, passando como parâmetros qual tarefa ele deve realizar. Em um editor de código, os subagentes típicos são o explorador de código, que lê o repositório, o editor de código, que cria e modifica arquivos, e o executor de testes, que roda a suíte e interpreta resultados. Detalhe importante: subagentes bem projetados comprimem o retorno. Em vez de devolver o log completo de resultados, devolvem um resumo estruturado com apenas o que o orquestrador precisa saber para continuar. Tools são as funções que o agente pode chamar. Elas se dividem em 3 grupos: acesso ao sistema de arquivos, como ls, grep e o edit file, que exige que o agente leia o arquivo antes de editar. A tool chamada execute roda qualquer comando no terminal. Testes, linters, builds é a mais poderosa e, por isso, geralmente a mais controlada, exigindo aprovação humana antes de rodar. Temos também ferramentas de orquestração como Task e Compact Conversation. Quando um resultado é muito grande, o sistema salva em um arquivo temporário e entrega ao agente apenas uma referência com preview.
Skills são arquivos Markdown com instruções especializadas. O mecanismo-chave é o Progressive Disclosure. O agente não carrega o conteúdo de todas as skills o tempo todo para não sobrecarregar o contexto. A diferença é clara. Memory é o conteúdo sempre visível para fatos permanentes e contexto geral do projeto. Skills são conteúdos lidos sob demanda via read file para procedimentos específicos. Durante uma sessão, o agente precisa lembrar de tudo, o que o usuário pediu e quais edições foram feitas. Isso é feito através de checkpointing. O estado completo é salvo e restaurado na próxima mensagem usando o thread ID. Sistemas bem construídos gerenciam o contexto em 3 camadas. Primeiro, o offloading de resultados grandes. Neste caso, o agente salva o resultado do seu trabalho em um arquivo que pode ser lido por partes pelo orquestrador. Segundo, a sumarização automática quando o contexto atinge 85% do limite. E terceira, a sumarização manual, onde o próprio agente aciona a compactação usando a toCompact Conversation quando percebe que o contexto está pesado, garantindo a continuidade sem sacrifícios. E entre sessões, a solução é um espaço de arquivos dedicado onde o agente escreve notas em Markdown ao final de cada tarefa. É uma memória explícita que ele gerencia e recupera na próxima sessão. Agentes são poderosos, mas o padrão Human in the Loop resolve a segurança. Antes de ações sensíveis como migrations ou chamadas externas, o agente pausa e aguarda sua aprovação explícita. Em sistemas com múltiplos desenvolvedores, o isolamento por usuário garante que o histórico e as decisões de um desenvolvedor não vazem para a sessão de outro através de identificadores únicos. Para tarefas longas, usamos subagentes assíncronos. O orquestrador dispara a tarefa em background e fica imediatamente disponível. Você pode verificar o status ou até cancelar a tarefa a qualquer momento. Sistemas sofisticados incluem um Trace Viewer, uma interface que mostra cada evento do ciclo de vida do agente em tempo real. É possível inspecionar exatamente o que o agente fez sem precisar de logs manuais. Um editor de código agêntico é uma composição de peças bem definidas, um orquestrador que planeja, subagentes que executam, tools, skills, memory e observabilidade para confiabilidade em produção. A mágica está em como essas peças se encaixam. Se você chegou até aqui, agora entende a arquitetura por trás dos editores mais sofisticados do mercado. Qual dessas peças você achou mais interessante? Deixa nos comentários.